Bom, pessoal, boa noite. Boa noite para vocês. Estamos novamente juntos nessa segunda unidade. Espero que a prova tenha sido boa para vocês. Eu gostei dos resultados. E vamos dar início à nossa segunda unidade, tá? Vamos iniciar com as duas patologias que eu decidi dividir entre a primeira unidade e a segunda unidade para não ficar muito acumulado patologias e acabar confundindo a cabecinha de vocês, tá? Porque é normal também, até porque vocês estão se adaptando ainda a essa cadeira. Então, é tudo novidade. Por isso que eu decidi fazer essa dissociação entre as patologias. A gente vai continuar com duas hoje. Na sexta-feira é que a gente vai começar a ter assuntos que são mais detalhados. Hoje eu decidi maneirar um pouco mais porque vocês acabaram de realizar uma prova na segunda-feira, então eu vou dar continuidade a esse assunto, que ele é levinho, ele tem alguns detalhes, mas assim, dá para ir desenvolvendo. E durante as próximas aulas a gente assim, o assunto será mais específico mesmo para a questão de todo o processo de urina, porque vocês já se familiarizaram com alguns nomes, como por exemplo, urina tipo 1. Isso vocês já viram em umas patologias que já abordamos na primeira unidade, que foi como por exemplo, a cistite, que a gente citou esse tipo de urina. A gente vai citar ela aqui novamente. Então, quando a gente for estudar ela, já vai estar muito mais claro na cabeça de vocês e aí fica mais fácil de aprender, tá? Porque memorizar, todo mundo acaba memorizando, mas por pouco tempo. Então, como vocês ainda não estão na prática mesmo, não tem ainda os estágios e práticas e experiências, quanto mais a gente conversar sobre determinados nomes antes de ter a definição dele, melhor. Então, por isso, a gente primeiro vai citando aos pouquinhos e depois a gente vai ficando mais precisa, né? Vamos aprofundando mais sobre determinados assuntos. Então, hoje a gente vai falar sobre os cálculos urinários e glomerulonefrite. Talvez eu me embanane com esse nome glomerulonefrite, mas é porque é quase um trava-língua. Se vocês falarem rapidinho, ele fica meio complicado de se falar, mas vamos que vamos. Então, a gente vai falar hoje sobre os cálculos renais. Acredito que muita gente já ouviu falar. Ele tem basicamente muitas denominações. Ainda pode ser que tenha mais do que essas que eu coloquei aqui, mas eu coloquei que é o mesmo. São todos sinônimos. Cálculos urinários, renais, pedra nos rins, litíase renal. Tudo isso é a mesma denominação para a gente dizer que é cálculo renal, tá? Então, vamos iniciar. Cálculo renal. Eu posso falar cálculo renal ou litíase. Na literatura, que a gente fala muito em literatura, é quando os estudos são feitos em cima de determinada patologia. Então, quando eu digo assim, a literatura falou isso, então significa que as pesquisas que foram realizadas sobre esse tema definiu tal processo, tá? Então, na literatura, utiliza-se muito litíase. Então, eu vou tentar chamar sempre de litíase, porque é o nome que é dado mesmo mundialmente, ou cálculo renal, mas vocês assim não se atentem a esses detalhes, tá? Então, os cálculos renais, que a gente também entende muito como pedra nos rins, né? É justamente formado pela agregação de sais minerais que estão presentes na urina. Lembra que eu havia falado para vocês que a urina é composta por água, mais diversas substâncias, como por exemplo as substâncias nitrogenadas, que foi até uma questão de prova. Pronto, a urina tem muita composição. Isso a gente vai estudar na próxima aula, a composição da urina e o que é que a gente pode analisar da urina nos exames, tá? Isso tudo vocês vão saber. Então, a gente diz que uma pedra é dita como ela renal quando ela é localizada justamente na pelve renal ou em alguma parte do cálice renal, que a gente também viu na primeira unidade, onde ele fica localizado o cálice renal. O cálice renal que é justamente presente no rim, né?
Então, a gente precisa também falar da estatística, eu sempre gosto de falar, porque acontecem muitos casos de cálculo urinário, atinge uma faixa etária do pessoal de 30 a 40 anos e é mais frequente em adultos, tá? As pedras elas vão ter diferentes composições, então vai depender de como ela foi formada. Ela pode ser formada por sais de cálcio, que é o tipo mais comum. Ela pode ser formada por ácido úrico. Ela pode ser formada por estruvita, que a gente diz que é a composição de magnésio, amônio e fosfato. Ela pode ser formada por cistina. Então, tudo isso vai definir qual é o tipo de pedra que está acometendo aquela pessoa. Então, a gente fala que é mais frequente em adultos e acomete mais homens que mulheres. Vocês lembram que na patologia que estudamos anteriormente era mais frequente em mulher. Só que no caso da litíase é mais frequente em homem. Então, cuidado para vocês não se confundirem. Mas, assim, a questão de ser mais frequente em homem é justamente pela qualidade de vida, tá? Porque vocês sabem, a gente vai descobrir juntos, que o cálculo renal se dá principalmente por falta de hidratação, né? Quando a gente para de beber água, aí a tendência é de você adquirir cálculo renal, tá? É mais frequente. Isso aí a questão do homem é porque o homem acaba suando mais, até por todas as composições que é formado, toda a anatomia do homem, e aí acaba sendo mais frequente. O homem às vezes acaba deixando de tomar água, a mulher tem mais cuidado. Isso eu falo assim, no geral. Claro que existem exceções, claro que há homens que tomam água diariamente e há mulheres que não tomam água diariamente. Mas assim, a gente falando de acordo com a maioria acaba não tendo esses cuidados. E aí, é, o cálculo, ele pode estar localizado nos rins, na uretra, na bexiga, no ureter. Então, todas essas regiões podem ser acometidas nessas regiões, tá? Outra coisa também que é preciso vocês terem conhecimento é porque, assim, a maioria dos pacientes, 50% dos pacientes, na verdade, eles acabam apresentando um segundo episódio de litíase. Por exemplo, após 5, 10 anos do primeiro, se eles não forem submetidos a nenhum tipo de tratamento, pode ocorrer de você adquirir um outro tipo de cálculo daqui a 5, 10 anos porque justamente você não seguiu a conduta necessária para o seu caso. Vai existir casos específicos? Vai. Então, por isso é necessário ter todo um acompanhamento médico, tá? Tudo bem para vocês até aí? Então, vamos lá. Bom, isso aqui foi o que eu já falei para vocês, né? Que são formadas pela agregação de sais minerais presentes na urina. Uma pedra é dita renal quando se localiza na pelve renal ou em algum cálice renal e ocorre principalmente no sexo masculino com pico de incidência entre os 30 e 50 anos de idade. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Pronto, acho que agora fica melhor para vocês. Vamos para as causas. Os rins, porque assim, a gente já falou sobre isso, mas como eu digo, é sempre bom a gente estar repetindo para memorizar melhor. Então, os rins, eles funcionam como dois grandes filtros de sangue. Vocês sabem, bem sabem, que vocês estudaram para a prova. Além de formar, além da água formar a urina, eles acabam retendo diversos elementos, como, por exemplo, uns que eu já citei, cálcio, ácido úrico, oxalato, e por aí vai. Quando essas moléculas ficam em grande quantidade e acaba tendo pouco líquido para dissolver, vai acabar surgindo cristais. Ou agregados mesmo, que eles ficam juntinhos um com o outro e acaba virando o quê? Os cálculos. Exatamente. A maioria dos casos de cálculo renal ocorre por falta de água mesmo, porque eles não conseguem diluir essas substâncias da forma que deveria ser diluída e eles acabam se agregando um no outro.
Só que assim, tem um grupo de pessoas que mesmo bebendo muita água ao longo do dia, continua a formar pedras. Acontece mesmo. São pessoas que têm alterações mesmo na composição natural da urina, que acaba apresentando excesso de sais minerais em geral. Mas, como eu falei para vocês, é, no mais, é geralmente o excesso de cálcio, porque a quantidade de cálcio na urina é tão grande que, mesmo com uma boa ingestão de água, essa pessoa ainda não consegue diluir esse tipo de composto e aí pode causar justamente formar os cálculos, tá? Os fatores de risco que podem ocorrer são homens do sexo homens, então eu já digo que é do sexo masculino, que ocorre 3 vezes mais do que em mulheres e principalmente a partir dos 30, 40 anos. Tem a questão de histórico familiar, tem também a questão de dieta, tá? Tudo isso é levado em consideração. Tudo isso é levado em consideração para vocês. Então, a gente precisa entender que, ó, isso aqui é a imagem do que eu coloquei para vocês do cálculo renal, que são alguns, ó, tá vendo? Esse é um cálculo da pelve renal, esse é um cálculo de ureter superior, esse é um cálculo de cálice renal. Então, ele pode estar em todas essas situações. Então, isso que eu estou falando para vocês agora é sobre as causas, tá? Que é o que eu falei, a questão de dieta, história prévia pessoal familiar, infecção urinária, se você tiver com muita frequência, determinados usos de medicamento, tudo isso vai ser levado em consideração. Tudo bem para vocês até aí? Não sei se eu estou sendo muito rápida ou não, mas vamos lá. Eu acabo esquecendo às vezes de passar o slide para vocês. Eu queria que vocês estivessem em sala para dizer, professora, pode passar o slide, professora, pode voltar, porque eu acabo esquecendo de tanto que eu fico conversando com vocês. Mas vamos dar continuidade. A questão dos sintomas. Vale ressaltar que o paciente com cálculo renal, em geral, não apresenta nenhum sintoma. Ele acaba convivendo em anos, durante anos, melhor dizendo, com a pedra no interior do rim sem sentir qualquer tipo de dor. Só que quando esse cálculo acaba indo para a saída do rim ou acaba migrando para o ureter, que é onde eu falei que vai existir todo o caminho da urina, vai levar a pessoa a ter alguma dor, né, que a gente chama de dor aguda, porque vai causar justamente a obstrução e dilatação do sistema urinário. Vocês lembram que eu coloquei a imagem da passagem da urina e vocês sabem que é só assim, vulgarmente falando, é basicamente um canozinho que a urina vai passar por ela. Então, quando existe, vocês têm noção de quando tem uma pedra ali, como é que vai funcionar? O negócio começa a ficar complicado, porque assim, acaba obstruindo tudo, então a dor é imensa. E assim, os principais sintomas associados a esse quadro é uma dor na lombar, como por exemplo, como se fosse um estilo de cólica mesmo. Geralmente, assim, pela anatomia, vocês sabem que a gente consegue ter, quando a gente sente que tem alguma dor assim nas costas, assim na lombar, que é justamente onde eles ficam, os rins são localizados anatomicamente. Então, quando você tem uma dor assim, você já fica pensando, meu Deus, será que é problema no rim? Antes, quando a gente não tinha conhecimento, né, da área da saúde, a gente poderia pensar que fosse, é um problema, é uma dorzinha nas costas, não é nada demais. Só que assim, agora que vocês têm conhecimento mais de anatomia, vocês já podem ficar ligados com esse tipo de sintoma, tá? Tanto para vocês como para qualquer conhecido de vocês que começar a apresentar determinados sintomas. Por isso que é interessante a gente saber um pouquinho de cada patologia. Vocês podem achar até que é muita informação para ser falado, já que vocês não vão ter contato diretamente com pacientes de uma certa forma. Claro que vocês podem trabalhar em diversas áreas, mas assim, eu falo no geral, geralmente vocês vão fazer a coleta de sangue, analisar a amostra, então, de certa forma, a gente trabalha muito indiretamente, né? Até eu mesmo na minha profissão, que eu tenho como biomédica,
Basicamente, a gente fica por trás das câmeras. E, assim, eu considero um analista de análise clínica basicamente com a mesma função. Ele ainda até acaba tendo mais contato com o paciente, porque geralmente, quando está em um setor, ele pode ir lá coletar com mais facilidade e acaba tendo esse contato com o paciente. Mas é interessante também ter conhecimento das possíveis causas, para que quando for realizar o exame, saber, por exemplo, mais ou menos o que poderia ser, qual a causa, por exemplo, que aquele exame deu alterado, para você não ficar fazendo as coisas sem ter um embasamento de nada, porque assim, a gente, por exemplo, vai coletar a urina, vai analisar a urina, por exemplo, e assim, se deu alterado, por exemplo, presença de sangue, hematúria, que a gente chama. Então, vocês não saber de nada, por exemplo, poxa, o que poderia ser, sabe? Vocês precisam ter esse embasamento para que vocês saibam o que vocês estão buscando ali, tá? Então, por isso, realmente é necessário a gente ter essas conversas e sobre essas patologias, para que tudo faça sentido quando vocês estiverem na prática, tudo bem? Então, vamos continuar. Sobre ainda os sintomas, né? Náuseas e vômitos acaba sendo comum. A pessoa às vezes fica com muita vontade de ir ao banheiro urinar, mas quando vai sair, quando vai tentar fazer xixi, não sai nada e tem toda aquela dor. Ardência para urinar. Pode acontecer também de sair sangue na urina. Tudo isso pode ser um sinal de que você esteja, por exemplo, com esse tipo de infecção. Sobre o diagnóstico do cálculo renal, ele se dá geralmente pela anamnese, como a gente fala, que é o quadro clínico mesmo, que ele chega com dor aguda, né, nessas regiões, e aí ele fala que identificou sangue quando ele foi fazer xixi, que geralmente é o achado mais frequente, porque justamente vai ocorrer uma lesão direta do cálculo no ureter, que é essa passagem. Então a gente realiza solicita alguns exames. Tem a ultrassonografia, que tem um custo menor, mas assim, não tem uma precisão tão boa para a detecção de pedra nos rins. Aí tem a tomografia computadorizada, e assim, é o exame de escolha para o diagnóstico mesmo. Apesar de possuir custo mais elevado, ele vai conseguir identificar, ter uma ótima visibilização desse cálculo e ele consegue medir a densidade do cálculo, se ele é muito duro ou não. Tudo isso é levado em conta. É... Só que assim, de acordo com a literatura, quando eu fui pesquisar os meus dados aqui para repassar para vocês, a literatura informou que inicialmente existem 3 exames que são necessários ser realizados, que é o raio-x simples do abdômen, a ultrassonografia e urografia excretora. A urografia excretora acaba tendo, assim, é inconveniente porque vai ter uma radiação ionizante e vai acabar precisando usar um contraste iodado, porque pode, assim, pode acontecer de você ter alguma reação alérgica. Por isso que, assim, acaba não sendo muito realizado. Muitas vezes a ultrassonografia, a tomografia, perdão, computadorizada, ela já consegue identificar, porque assim, a ultrassom é um método que ele não é invasivo, é de baixo custo e basicamente disponível em quase todos os serviços de emergência. Mas acaba sendo um procedimento bem mais rápido, tá? E aí você vai juntando esses dados com outros exames, porque existe uma nova abordagem de tratamento clínico dos cálculos, que é a terapia expulsiva, que vai ser justamente o uso de drogas relaxantes, que vai relaxar essa musculatura, porque vai reduzir qualquer força que exista nesse caminho e assim vai facilitar a eliminação dos cálculos. Lembra que eu falei que que o caminho parece uma mangueira? Pronto, aquilo é tudo formado de músculo. Então, quando existe o uso de drogas que relaxem esse músculo, vocês concordam que eles vão meio que afrouxar? Pronto. E quando ele afrouxa, há grande possibilidade do cálculo conseguir sair, porque ele acaba ficando preso por ser um caminho mais finozinho e isso faz com que ele possa sair, tá? Pode sair na urina. Aí a gente também fala do diagnóstico no pronto-socorro, porque é quando o paciente comparece mesmo.
ele tá com muita dor e aí não tem muito tempo para fazer muita coisa e aí geralmente a gente analisa a história de clínica dele, então a gente vê se quais foram os sintomas que ele sentiu até agora, se saiu sangue na urina, faz toda essa anamnese e aí a gente consegue tentar reduzir o mais rápido possível a dor do paciente e realiza alguns exames que são simples e baratos, como o exame de urina tipo 1, que eu falei para vocês, porque ele vai servir justamente para pesquisar hematúria, que como eu falei para vocês, está muito relacionado com isso, que hematúria vem de hemácia, e hemácia vem de sangue. Então, quando existe no exame de urina a presença de sangue, já é um ótimo sinal. Assim, ótimo sinal eu digo assim, para a gente ter esse desfecho, para ter o diagnóstico final do paciente e assim seguir com a conduta toda para que ele pare de sentir dor, porque é uma dor muito forte nessa região. Eu nunca tive, eu particularmente nunca tive cálculo urinário, porque graças a Deus eu bebo muita água. Inclusive, eu vou beber água agora. Se vocês quiserem dar uma pausa para beber, eu recomendo. Pronto. Eu acho que eu acabo falando muito rápido, não sei. Mas assim, quando a gente conversar no ao vivo, eu vou perguntar, questionar o que vocês acham e a gente vai se entender. Mas como eu falei, ainda bem que aqui tem como vocês colocarem pausa e tentar voltar sempre que necessário, mas desde já eu peço desculpa se eu falo muito rápido, mas é porque realmente é algo que eu gosto tanto de falar e de comentar que a gente acaba assim, vulgarmente falando, desembestando e falando sem parar. Mas vamos que vamos. Sobre os cálculos renais, a questão do tratamento vai depender, tá? Porque assim, quando eles não são tratados, eles podem ficar em uma determinada região e você não saber, mas quando eles não tratados, podem migrar para a ureter, que é onde justamente pode causar essa obstrução e, consequentemente, dilatar as vias e aí ter a cólica renal. Em situações mais graves, pode ter até uma infecção no trato urinário completo, que a gente estudou na primeira unidade, pode ter até risco de vida se não for tratado. Mas, assim, isso é muito exceção mesmo do caso, porque o tratamento vai variar de acordo com o paciente, de acordo com a localização do cálculo, de acordo com a dureza da pedra, porque ela, apesar de ser chamada de pedra, ela pode ter uma consistência um pouco mais leve, assim, um pouco mais flexível, melhor dizendo, do que uma pedra em si normal. Ou você pode também utilizar medicamento para facilitar essa expulsão, procedimentos que quebra esse tipo de pedra, porque é com intervenção cirúrgica. Então, existem muitos métodos de tratamento. Mas, assim, no mais, o que vocês precisam saber é que vai depender muito de como está a situação do paciente, de qual é a localização, como é a dureza dessa pedra, onde ela cometeu, tudo isso vai depender para que tenha o desfecho desse caso e poder ser tratado normalmente, tá? A questão da prevenção é basicamente a gente continuar com o hábito de beber água, né? Porque assim, a dieta é um fator primordial para ser analisada essas questões, porque assim, para evitar que esses compostos sejam cristalizados, porque assim, os sais que eu digo, os sais quando eles não são diluídos, quando a gente bebe água, por exemplo, se a gente colocar alguma coisa sem água para derreter, é porque agora não me vem a memória, mas acaba ficando mais consistente. Por exemplo, eu pensei em uma coisa agora. Quando a gente vai fazer, sabe aqueles kisuke bem antigo que faz um mal danado, mas que às vezes a gente toma até por questões de tempo mesmo que falta, aquele pozinho, se a gente colocar pouquíssima água, vai acabar ficando super consistente, super forte. Vocês concordam? Se a gente colocar pouca água, é basicamente impossível de beber. Pronto. Por quê? Porque a água que a gente colocou não foi suficiente para diluir todo aquele pó.
Então, vocês imaginam que quando a gente tem esse sistema de filtragem do nosso organismo, que é realizado no rins, e a gente não bebe água e consome um monte de sais, tem presente cálcio, tudo isso que muita coisa vem da nossa alimentação, outras coisas são produzidas pelo nosso organismo, a gente não bebe água suficiente, como essas substâncias serão diluídas? Não tem como, tá? Então, como não tem como, elas podem estar sendo ficando acumuladas. Elas acabam ficando acumuladas, melhor dizendo. E elas ficando acumuladas é o que justamente vai formar os cálculos. Então, por isso, precisa ter uma boa ingestão de líquido diariamente. Eu não recomendo quantos litros você deve beber, porque eu já vi também na literatura que depende muito do peso que você tem, depende muito das atividades que você realiza diariamente. Mas, assim, se tem uma flexibilidade de ficar muito tempo assim parada, sem atividade física mesmo, movendo o corpo, eu recomendo de 2 a 3 litros. Mas assim, eu bebo no máximo 2 litros se eu ficar regrando mesmo. Mas como eu falo muito, assim, gravando aula durante a noite, gravando aula durante o dia, eu acabo bebendo muita água. Mesmo que eu não tenha feito um esforço muito grande fisicamente, mas meu cérebro fica trabalhando o tempo todo e minha boca também, né? Então, é, tem toda essa questão de, de ter que tomar água, porque eu fico realmente com sede, minha garganta fica realmente seca. E outra coisa também é que a gente sempre tem que ficar olhando a cor da nossa urina. Não sei se vocês têm esse hábito, mas quando a gente acorda, a gente tem uma urina muito concentrada. Ela acaba ficando bem amarela quando a gente acorda. É natural do corpo, porque a gente passou esse tempo todo sem beber água. Mas no decorrer do dia que a gente for bebendo água, no final do dia, o recomendado é que ela fique clarinha. Claro que a gente tem que levar em consideração toda a anatomia do paciente, tudo que ele consumiu, para que seja realmente dito assim, não, essa urina está com algum problema. Mas assim, é bom sempre estar observando isso em vocês. Ou comentar com qualquer pessoa, já que vocês agora são da área da saúde, tá? Outra coisa também, fora a questão de água, tem essa questão de diminuir a quantidade de sal, embutido, enlatado, toda essa questão de qualidade de vida mesmo, porque eles têm alto teor de sódio, né? E isso também pode ser acumulado e causar um tipo de cálculo. Outra coisa também, pessoas que têm alta concentração de ácido úrico no sangue, que é que pode evitar consumir cerveja, carne vermelha, frutos do mar. Tudo isso a gente precisa recomendar. Só que não só para evitar ter esse tipo de patologia, mas basicamente serve para todo tipo de patologia. Não sei se vocês já perceberam, mas essas situações assim, basicamente todo mundo não deveria fazer. Só que, claro, a gente faz, porque tem toda a questão de ser uma forma, por exemplo, de você consumir bebida. Às vezes você teve um dia muito estressante, e aí a forma que você encontra é beber uma cerveja, ou é você comer um chocolate, ou é você comer um hambúrguer. Então, tudo isso pode ter um desfecho de doença, mas nada com excesso faz bem. Então, é sempre bom a gente ter um dia de lixo, né? Eu sempre falo assim, nossa, qual será o dia de lixo meu dessa semana? Para que eu possa comer alguma besteira. Mas, assim, às vezes o dia de lixo é mais de um, mas tudo bem. A gente segue tentando, né? O que importa é tentar. Mas vamos que vamos. Pronto, agora a gente vai falar sobre a última patologia, que é a glomerulonefrite, que é o que eu falei que eu posso me embananar. Só que antes disso a gente precisa saber o que é o glomérulo. Não sei se vocês lembram, mas a principal função do rim vai ser filtrar os produtos tóxicos que estão presentes no sangue. Vocês concordam comigo? E aí ele vai eliminar como? Na forma de urina. Cada rins ele tem cerca de 1 milhão de néfrons, que é a unidade funcional do rins. E aí ele é composto por várias estruturas, entre os quais o glomérulo, ele está presente para que possa ser feita essa filtração do sangue.
Então, ele, na verdade, como mostra nessa imagem, ele é uma rede de novelos capilares sanguíneos, que a gente chama, que se encontra dentro da cápsula de Bowman. Ou pode ser cápsula renal. Assim, vocês que preferem, que escolhem o termo, mas é a mesma coisa, são sinônimos. E aí, essa cápsula de renal ou cápsula de Bowman, ela serve como um filtro mesmo para remover resíduos ou excessos de sais, e aí a gente chama ela dessa forma. Porque essa cápsula tem a forma, não sei se vocês conseguem ver, mas ela meio que tem a forma de um copo, com um feixe de capilares que a gente fala e é conhecido como glomêrulo. E aí o sangue chega ao rim por onde? Pela artéria ou pela veia? Isso mesmo, ele chega pela artéria. Espero que ninguém tenha respondido veia. Que vai se dividir em diversos capilares, que vai facilitar justamente essa filtração. Porque se fosse só por um único capilar, ia demorar muito para filtrar. E aí o sangue é filtrado, e aí vai ser retirado do sangue as substâncias tóxicas. Lembra que eu falei para vocês? E a água em excesso. Aí essas substâncias filtradas vai passar por essa cápsula, segue pelos túbulos e vai se transformar em urina. Então, qualquer lesão que tenha no glomérulo vai acabar perturbando essa questão de filtração e vai justamente afetar o funcionamento dos rins. Porque aí você se pergunta, tá, mas o que acontece quando há lesão no glomérulo? Quando ocorre lesão nele, a capacidade de filtrar acaba ficando comprometida, tá? E aí a gente tem dois tipos de situações quando fica comprometido, que é a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. Vocês prestem atenção que essas palavras mudam apenas por uma letra, né? É a nefrítica e nefrótica. Então é só mudar do I pelo O. Nessa síndrome nefrítica, vai ocorrer uma inflamação que vai acabar lesando esse glomêrulo. E o que vai acontecer? Vai diminuir a capacidade que ele tem de filtrar. Lembra que eu falei para vocês que ele participava que ele tinha essa função? Pronto, vai diminuir. O sangue não é filtrado devidamente. E aí o que pode acontecer? Se eu digo para vocês que o sangue precisa ser filtrado para que as substâncias tóxicas sejam eliminadas pela urina, e se isso não acontece, o que vai acontecer? Acabou ficando redundante, né? E se não acontece, o que vai acontecer? Mas aí, se não for filtrado devidamente, as substâncias tóxicas elas acabam sendo acumuladas no organismo. E aí pode acontecer, por exemplo, um caso de insuficiência renal aguda, presença de sangue na urina, que é o que eu falei de hematúria, tudo isso. Já na síndrome nefrótica, não existe uma inflamação muito evidente, tá? Mas assim, vai ter um mau funcionamento. Ao contrário da que eu falei agora, nefrítica, onde a capacidade de filtrar ela acaba sendo reduzida, nesse caso, esse caso acaba sendo um pouco mais permeável do que deveria. Então, ela acaba deixando passar um pouquinho, tá? Não tanto como a questão da nefrítica. Nesse caso, ela meio que acaba afrouxando um pouquinho e acaba deixando passar coisas que não deveriam passar. Tudo bem até aí? Espero que sim. E aí, qual é a causa da glomerulonefrite? Ela pode ser classificada, a gente disse que ela pode ser classificada em primária, secundária e terciária. Mas assim, eu não quero que vocês se atenham a isso, só que vocês tenham conhecimento que existem essas possibilidades de glomerulonefrite. Porque existe um mundo de glomerulonefrite primária, um mundo de glomerulonefrite secundária, tem hereditária, tem questão de ser crônica. Porque, assim, as primárias que vocês precisam saber, por exemplo, as primárias, elas vão afetar diretamente o glomérulo, que são causados por infecções ou de bactéria ou de vírus. Já a secundária tem origem em outras doenças, que vai acabar afetando o funcionamento do glomérulo. E aí é o que vocês precisam saber. A terciária acaba sendo possibilidades mais graves, como a associação de outras doenças. Mas o que vocês precisam saber dessa é isso, porque senão a gente vai estudar cerca de 15 primária, mais um monte secundário, então acaba ficando muito extenso para vocês no momento.
tá? Então, vamos seguir com os sintomas. Vai depender muito de qual é o tipo de glomerulonefrite, se ela é primária, secundária. Muitas vezes, na primária, os doentes, as pessoas que estão acometidas podem não ter sintoma, o que pode levar a um atraso mesmo na descoberta e, consequentemente, demorar no seu tratamento. Quando tem algum tipo de sintoma, pode ser, por exemplo, a pessoa já ter, na verdade, hipertensão, tem um aumento do peso, como, por exemplo, retém muito líquido, tá? A pessoa fica inchado com mais facilidade. Tem muito cansaço, fraqueza, pode ter anemia também, pode ficar com vontade de vomitar. E as questões da secundária, os sintomas mais comuns são realmente, a gente chama de proteinúria, que é a presença de proteína na urina, que a urina acaba ficando espumosa. Quando geralmente existe essa proteinúria, a urina fica espumosa. E aí você se pergunta, tá, mas como é que se faz o diagnóstico? Então, os exames mais indicados são esses de urina, que é a urina 1, por exemplo, que a gente vai analisar, principalmente como estão os níveis de creatinina e ureia dessa pessoa, com hemograma, para a gente verificar se tem algum tipo de possibilidade de infecção. Pode ser feita até uma biópsia renal também, para tentar desvendar e ter um tratamento mais eficaz. E a questão de tratamento e prevenção, para a gente finalizar essa patologia, essa última patologia. Elas podem ter características muito diferentes uma da outra, o que consequentemente pode determinar vários tipos de tratamentos específicos. Só que assim, vai ter os casos que precisam de uma medicação específica, que vai ser insuficiente para reduzir a situação. Por exemplo, se você dependendo da situação, se você reduzir apenas alimentos proteicos ricos em sal, controlar de forma rigorosa, a pressão arterial também envolvida, pode ser que já seja resolvido. Agora, tem outros casos que precisam de processos um pouco mais delimitados, assim, você precisa de um cuidado maior para tentar eliminar. Mas assim, quando a glomerulonefrite tem origem numa doença autoimune, aí vai depender mesmo, vai ter que utilizar geralmente antibióticos acoplados para que possa ser reduzido essas infecções. Sobre a prevenção e a última coisa, não há assim uma forma específica, conhecida, capaz de prevenir, não. Claro que o que vai ajudar é o estilo de vida. Se você tiver algum tipo de sintoma, você tenta já procurar o médico, controlar a questão de sal e de proteína no seu corpo, ou a quantidade de açúcar no sangue, para também ajudar a prevenir outro tipo de processo que a gente chama de. É, é porque me fugiu o nome. Ah, lembrei. Nefropatia diabética, que também pode acometer essas regiões. Tudo isso é levado em consideração, tá? Mas assim, o que vocês precisam saber é isso. Eu vou tentar passar um exercício na sexta-feira para que eu não passe no dia da prova, né? Porque eu acabei acumulando e passei tudo no dia da prova. Não sei se vocês acharam bom ou não, mas na sexta-feira ou até amanhã mesmo, eu tento enviar um exercício de fixação para vocês sobre esses assuntos. Isso aqui são as referências, ou seja, de onde foi tirado todas as pesquisas que eu realizei para que eu pudesse dar aula para vocês. E no mais é isso, tá? Eu espero que vocês gostem, que seja uma aula produtiva e a gente se encontra em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para vocês e até mais.